Bioma é o conjunto de seres vivos de uma região. Os biomas lapidam não só os animais, as plantas, mas também o ser humano, que, como todas essas diferentes espécies nessas regiões, criou ferramentas adaptativas na sua forma de viver e expressões culturais. Nossa, quase, cara. O Brasil é um país rico em diversidade, com dimensões continentais, que abriga 6 diferentes biomas, e é através deles que vamos entender quais espécies de animais e plantas ali vivem, como vivem e o esforço na conservação das mesmas. Eu sou o Richard Rasmussen, biólogo e conservacionista, e esta minha nova expedição tem como missão percorrer esses 6 biomas brasileiros, desvendando a fauna, a flora e o homem que aí vivem. Bom, no programa de hoje a gente vai conhecer a vida do pescador profissional aqui do Pantanal. O seu dia começa à noite. É isso? Tá. O peixe que o senhor está procurando, o que é? O pintado? Pintado, é. É o pintado. É o pintado. Que o senhor depois leva até a cidade para vender. Isso. É isso? Aham. Tá. Os hotéis também compram ou não? Compra também. Tá. Peixeira, né? Peixaria. As peixarias, hotel. Isso. Tá. Ele e a esposa dele num barco. E o dia dele começa à noite, na verdade, iscando, esperando que caia um pintado. E não é fácil, não é sempre. Não é assim. Bebo já não deu, né? Já falhou. Porque o senhor já veio, na verdade o senhor fez a primeira escada. Já isquei. Essa já é a segunda escada. Já a segunda. É a segunda. Segunda. Tá. E não deu nada. Nada. Por enquanto não deu nada. Não Bom, sei que vai amanhecer ainda, né? Agora, são, que horas são? São 9 e pouco da noite, quase 10 horas da noite. O senhor vai retirar, o senhor vai checar todos esses pontos agora, só amanhã de manhã Só cedo? amanhã de manhã. Às 5 da manhã? É, assim. Tá. E a gente vai estar com o senhor então, 5 da manhã. Estamos no Rio Miranda. Hoje vamos mostrar um pouco do dia a dia dos pescadores profissionais, gente que vive subindo e descendo os rios pantaneiros para poder ganhar a vida. Não deu bom hoje? Não saiu nada. Isso é comum? Comum, isso é normal. Passar dia e não pegar? Passa, bicho, mais de 8, 9 dias sem pegar nada. E o meu, eu tô com 10 dias, tô com 10 pintados. Uma noite eu aceitei 4, né? É que rendeu mais. Mas é assim. Foi antes da chuva, provavelmente. Foi antes da chuva, essa água, né? Enxurradão assim, o peixe não come. É ruim pra comer. Entendi. Deixa eu ver essa isca. É o senhor que pega. Esse é o pacuzinho, né? É, aham. O senhor que pega a isca? É, na varinha. Tá. Aí o senhor pega a isca e 2 vezes, então, por noite. É, tem vezes que dá até 4 vezes. Quando tá bom? É, quando tá bom. Cada Como piranha. não tá muito bom. É uma vez só, porque aí que a água tá suja, a piranha não ataca muito, né? Como é que o senhor decide o local em que vai colocar? Chama como esse caniço? É vara mesmo? É vara. Como é que o senhor decide em que local? Que tá, às vezes está numa margem, às vezes está noutra. Qual é o seu critério para escolher o local? É o lugar que o peixe passa mais, né? Nas curvas. É isso quando fala da curva do rio, é isso? É isso, A curva, aham. A maior parte eles comem mais nas curvas, né? Ele vai ser nas curvas e come melhor. Então ele vem beirando. Subindo. Aí ele tá subindo. É. E aí tanto faz se é o pintado ou caixara ou não. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só o pintado que dá maior. Dá maior. Existe toda uma legislação que cuida do pescador profissional. Aham. Tem um certo. O senhor pode colocar quantas iscas por noite? Não, aí Não tem? Não tem, por exemplo. Aí a piranha que vai O senhor pode colocar quantas quiser. quase quiser.
tiver esse carninho daqui tá escado, né? É. Aí eu vou largar ele aí. Ele fica aí o dia inteiro, aí a noite inteira de novo. Mas de dia não pega, o senhor nem vê. Pega, pega raro. também, de vez em quando pega. Que nem agora parou a isca mesmo, é que nem agora, ele não comeu à noite. Mas de dia pega. Entendi. Mas é à noite que o bicho pega mesmo. Mais à noite. Tá. E aí como é que funciona? O senhor pode ter uma quantidade, além do tamanho mínimo, né? Depois o senhor mostra no freezer um pintado tem. que o senhor pegou lá no gelo, né? Que é no gelo. O senhor pega o gelo na cidade Isso, tem e um vai... freezer lá, coloco nele. Tá. E o senhor entra, o senhor desceu então? Desci. Daqui. Tá, o senhor desceu. Miranda. O senhor veio de Miranda. De Miranda, é. Tá. E depois volta pra lá. Volta pra lá. Depois de quanto tempo? Aí eu trabalho uns 15 dias. De 15 a 20 dias, né? Eu fico no rio, aí eu volto. E fica quanto tempo em casa? Ah, depende, se tiver bom de peixe eu vou de gel. Que nem agora tá ruim mesmo, eu vou ficar uns dias lá em casa, né? Porque não compensa você carregar a lancha e descer aqui. Esse jeito que tá aí. Mas a lancha é a sua casa, né? É. Tá, nós vamos Só dar que a despesa é muito, né? É, então imagina. É, Por isso que eu quero falar um pouquinho para entender, até porque quero entender também o preço do peixe, entender todos os custos, né, que envolve, porque querendo ou não, né, é combustível, é gelo, tudo. é o seu tempo, né? O senhor tem uma companheira, né, uma esposa também? Tem. A gente pode visitar a sua casa aqui flutuante? Pode. Vamos lá, Pode. conhecer? Aqui é o que é? É a sala, é a área. É o quarto, é a sala e o quarto. É a sala e o quarto, certo? Dá licença. À noite é quarto, de dia área de convivência. É. Tudo fechadinho para não entrar muriçoca e mosquito, né? Isso, Dá muito, né? Nesses beiros de na mato. boca da noite, Ixi, nossa, o senhor nem fala. Aí, aqui é onde tem o gelo, que a gente tinha falado. O senhor enche de gelo aqui, os dois de gelo. É. À noite liga o gerador, é isso? Aí segura, vai... Segurando mal o gelo, né? Mas então não acaba nunca o gelo, ou acaba? Acaba. Acaba? Tem vezes que a gente enche esse freezer aí, né, de peixe. Quando tá bom mesmo, você pega 300 quilos, 250 quilos, né? E 18 dias, 19 dias. Essa é a faixa. Tá, o quilo hoje do pintado é o mesmo do cachara, o preço? É o mesmo preço. É o mesmo preço. E o mesmo preço do jaú, é tudo igual ou não? O jaú é mais barato. Ah, é mais barato? É mais barato. O jaú é 18, o pintado é 20, né? 20 reais o quilo. É. Que é o mais nobre que o senhor pode pescar. O pacu também é a mesma coisa, né? O pacu também. Ah, o pacu também é o mesmo serve? preço, é o mesmo preço do jaú. Quando acaba esse gelo aqui, o senhor vai... Embora. Vaza. Vaza. Dá linha no pipão. Mas é bom que o senhor pesca com a sua esposa, né? É. Quer dizer, o senhor não fica sozinho aqui. Porque não. aí é ruim demais, Mas né? é isso. Diz que passa 8 meses fora, 4 meses para... 8 meses aqui, o senhor passa mais tempo aqui do que na sua casa lá em Miranda. E lá no fundo é o quê? Aqui é a cozinha. Ah, sim, tem que ter a cozinha. É aqui que fica o café, não? É, mas o café tá lá fora. Tá lá fora já. O café tá pra cá. Aí fica aqui, é a cozinha. É. E aqui atrás? É o banheiro. Aqui é o banheiro. Aí onde toma banho, faz tudo que as coisas tem que fazer. Tá, maravilha. Eu queria ver o peixe. Um peixe. Que mostrasse um peixe pra nós. Então, Já que... abre essa. Para abrir essa tampa. É aqui? Isso, abre esse. Eita, esse é o cara. Eu posso pegar um aqui? Aí nesses dias também o senhor faz o quê? Pra comer a maioria é peixe mesmo também. Come peixe. É, a mulher não muito chegada no peixe, não. Ah, é verdade? Verdade? Não gosta não? Já enjoou de peixe? É muito peixe, é? Muito peixe. Peixe direto com peixe. O que você gosta de comer mais aqui? Ah, eu gosto mais de frango, carne, essas coisas assim, peixe. É. De vez em quando só. Vamos tirar isso aqui. Esse tá bonitão, hein? O senhor já faz, já deixa ele limpo? É isso? É limpinho. Entendi. É assim que vai. E vai com cabeça mesmo? Com tudo. Eu vi que no seu barco tem uma régua. A medida, A medida. Que tem a medida do cachara, do jaú e do pintado. Esse aqui é o pintado, a gente sabe, porque ele é todo pintadinho. O cachara tem umas riscas, né? Diferente. Qual o tamanho mínimo de cada peixe? O mínimo é 80. Esse daí é 85. O pintada? É 85. É 85. E o cachara é 80. 80. E o jaú? 95.
95, tá. Esse aqui tem quanto, mais ou menos? Esse é 1,15 m. 1,15 m. Vocês se conheceram, já eram pescadores ou aí casou e se tornaram pescadores? Não, já é tudo. Falar que nós já vendei dos pais, já era tudo pescador. Os pais também, Uhum, então eu já é comecei a vir pro tradição. Rio, eu tinha 12 anos. Ah. Agora eu já tô com 50, né? Faz bastante tempo. Hoje em dia tá muito mais fácil do que foi naquela época quando vocês começaram. Quando vocês tinham que parar no barranco, tinham que... Fazer acampamento, né? O barco, a lancha só transportava. Isso. Não tinha a infraestrutura que vocês têm Não, hoje não, aqui. hoje em dia. Tinha não. Mas porque era o começo ainda, era mais difícil, Mais né? difícil. Aí a gente tá falando do preço. Como é importante a gente ter uma referência de... Porque o cara que compra o peixe, ele não tá vendo nada disso aqui. É. Isso aqui não existe, né? Existe o peixe lá na Isso, peixaria, né? O trabalho, o tempo e o custo, porque, primeiro assim, não é só o custo do combustível e do gelo, porque isso aqui é um bem, né, que teve que ser adquirido pelo trabalho de vocês, né? E ralar, Então né? isso também tem que estar na conta do peixe, tudo isso tem que terminar na conta do peixe. Então, uma viagem hoje para o senhor, vocês ficam 20 dias fora, por exemplo. É, essa faixa aí. 20 dias fora é de 20 dias de combustível, o gelo que o senhor colocou Vai, aqui o gelo. e o seu tempo que você está colocando, né, para poder Aham. buscar o pão, né? Tem viagem que só volta e não compensa? Não pagou a viagem, deu prejuízo? Existe muito, isso também, não? muito. Não paga nem a despesa. Tem viagem que não dá Não nada. paga nada, não. né? E nem esses peixes aqui. O peixe que tá aí vai dar o quê? Uns 80 quilos que dá. Não paga nem a despesa. Mas você falou que está com 10, né? É. Então Só que você é pegou pequeno. 80 quilos, dá R$1.600. É. Essa daqui é 2 contas de despesa daqui. R$1.600. 2.000 pra você fazer. Quer dizer, se tá abaixo de 2.000, você já está perdendo. Já tá perdendo. Entendeu? Que nem você fazer uma viagem ligeira, aí você já ganha tempo, né? Aí você ganha as coisas que sobram pra outra. Entendi. Agora que você fica bastante Demorado, dia, aí aí você acaba gasta tudo tudo. que você comprou. Aí você tem que fazer E tudo. daí, Fora a pra despesa voltar, tem que de comprar tudo de comida, novo. de Uhum. tudo, né? De tudo, Acaba é de tudo, né? combustível, é de Combustível, gelo, é diesel, de é tudo. comida, é de tudo, né? É. Você ficar muitos dias, você gasta tudo. Aí quando você vai voltar, você tem que ter tudo de volta. E se você não pegou o peixe, né? E aí, como Não, faz? aí não fecha a conta. Então quando o cara for comprar um peixe, ele tem que saber que o Peixe. peixe falar, não pode reclamar. Não pode reclamar, não. Não, é. Eu fiz questão de mostrar esse lado aqui do pescador profissional, assim como a gente mostra a pesca esportiva, todas as características para entender a vida, porque são pantaneiros, né? A vida do pantaneiro aqui. E como a gente cada vez mais está apertando as regras com relação à pesca esportiva, né? Para que o turista venha aqui e não leve peixe, né? Então, mas o turista vem aqui e ele quer comer peixe, ele quer comprar o peixe. Então essa é a forma correta que a gente apoia e acha que movimenta a economia local. Deixa o pescador profissional pescar. Aí ele te vende o peixe. Todo mundo fica feliz. Os hotéis, como o Passo Londres que a gente está, todo dia tem peixe. Todo dia tem peixe lá para comer. E se o cara quiser, ele pesca um peixe aqui, come aqui mesmo no barranco, né? E se quiser levar para casa, ele compra da peixaria, de um pescador. Nem eu agora poderia comprar um peixe do senhor, certo? Podia levar um peixe e comer. Muito obrigado pela gentileza de acolher a gente aqui, na sua casa, na vossa casa. Muito obrigado, viu? Dona Hilda, muito obrigado, viu?
uma vida dura, uma vida difícil, mas sem dúvida nenhuma eles têm a chance de trabalhar num ambiente como esse. E isso é impagável. Nós estamos no meio de uma planície alagada. Essa é a cara do Pantanal. Eu ganhei um pintado. A gente ganhou um pintado de uns 8 quilos, né, do seu Argemiro. Gente boa. Obrigado. E vamos preparar ele. A moda aqui pantaneira. Aliás, várias modas nós vamos preparar aqui. Pantaneira, não pantaneira. Um dos peixes mais valorizados e saborosos aqui do Pantanal. Que continue assim, subindo o rio, se reproduzindo. Nós apoiamos aqui a cota zero para o pescador esportivo e apoiamos o pescador profissional, que faz as coisas direitinho, conforme a legislação exige. Mas antes, eu quero que vocês olhem lá de cima, aonde que nós estamos encravados. Olha o lugar que nós estamos, vai. Voa, passarinho. Tem várias maneiras de limpar o peixe, certo, Marcos? Várias. Tá. Você pode fazer a posta, você pode fazer o filé. Pode. Tá, então mostra aí o que você sabe pra nós, porque limpar peixe é contigo. Em Cuiabá, lá pelo século XVII, os caras inventaram a tal de mujica de pintado. Pintado esse. E a mujica o quê? Mujica é um nome indígena, significa aquele que vem do rio com mandioca. Então, nós vamos fazer um prato de mujica de pintado, que recorda os tempos da colonização, na verdade, da descoberta até de Cuiabá. O peixe tá limpo. Tá limpo. Isso aqui que nós vamos guardar, o que é o espinhaço e a cabeça, que daqui a pouco vai entrar o Zé aí, que aí ele vai, o negócio dele fazer a... Tira ele pro lado aqui. Ele vai fazer o pirão. E esse aqui são os filés. Nossa, os filés são bonitos. Então, por enquanto, eu te agradeço. Max, sem os piloteiros seria impossível, ou seria muito mais difícil o nosso trabalho. Eu quero te agradecer aí pelos dias que você esteve com a gente. Sensacional. Obrigado. Dá pra você pegar uma cebolinha lá na nossa horta, em um coentro, por favor? Tem que tirar também esse couro aqui, você que vai tirar? Sim. É.
Já deu? Oxi, com certeza. Então, aqui a minha mojica tá pronta. O meu pirão também. Estamos só esperando para dar o início final. É só o caldinho, é isso? Isso, só o caldo. Tem uns que gostam dele mais firme e outros dele mais... Eu gosto mais firme. Isso. Então põe aí pra eu ver direitinho. Tcharam. Muito bom. Modéstia à parte. Essa noite a gente ainda vai trazer o pintado escado. Não tá aqui, ó, na minha cabeça. Pra gente terminar esse programa em alta. Então, enquanto a gente come e espera o pessoal trabalhar e colocar as iscas, porque é só 3 horas da manhã. Aqui é assim, entendeu? O povo pantaneiro é trabalhador. Vocês acharam que as mulheres só compõem os homens só pra cozinhar dentro dos barcos? Não, mulher pescadora, rapaz. Mulher pescadora. Nossa! Olha, do ladinho de casa. Deixa ele cansar. Do ladinho de casa, hein? Imagina de onde a gente está hospedado, aqui no Lontra. Olha o grandão. Tá, eu reparei uma coisa, agora que tá segura a situação. Não, tranquilo, tô aqui de boa, tô aqui. Você tem uma plaquetinha, não tinha visto isso nos que a gente foi lá. Identificação. Toda a vara tem que ter uma. Se a florestal chegar, tem que ter a identificação. Que é o quê? São os seus números todos? DBAG é meu nome. Denise Barbosa de Araújo Galto. Toda vara tem que ter? Toda vara tem que ter. Tá. E tem um número certo de varas que você pode colocar? 7 varas. Ah, são 7? 7. Tá. Cada pescador. Cada pescador. É. Ah, tá. Por isso que eu vi no Rio, por exemplo, eu contei mais de 10, porque tinha ele e a mulher dele. Ele é a mulher dele. Entendi. Aí, aqui ficou bom. Aqui ficou bom demais. Tem 1,3 m. Deu medida. Você de olho já sabia, né? Não, pode passar, né? Ah, não pode passar? Não, é 1,20 m. O máximo. Se pegar maior que esse, aí tem que soltar. O mínimo dele é o que? 85? 85. E o máximo é 1,20 m? 1,20 m. Que é certíssimo. Porque o grande é o que pode reproduzir. Se chegou a 1,20 m é porque o cara é um campeão. A gente só defendia os pequenos, né? Só os pequenos. Agora defende os grandes também. Os grandes. Que é Tá. a matriz, né? Que é a matriz, tá perfeita. Perfeito o pensamento. Ó, hoje foi o aniversário do marido dela, que é o Jefferson, que é o cara que também cuida dele. O casal cuida também de todas as iscas aqui no Passo do Lontra, né? E ela terminou o aniversário, ele ainda foi trabalhar. Foi trabalhar. Parabéns, muito bom. Tá aí. Tá aí. Depois desse dia, né? Esse é a pesca profissional. Não é a pesca que é feita da forma correta, regulamentada. E eu fiquei muito feliz em saber de que também eu não sabia, né? O tamanho máximo também tem que ser respeitado. Como eu só pesco, eu só faço pesca e solte, não tenho outra atividade, quando eu venho fazer a pesca esportiva, eu não sabia que tinha um tamanho máximo porque eu devolvo tudo pro rio de qualquer jeito. Mas fiquei muito feliz de saber que tem esse cuidado com o tamanho máximo. Muito obrigado, Dê, da gente ter essa oportunidade. E assim a gente termina nosso programa desse jeito,
né? Mostrando que há possibilidade de você fazer as coisas com sustentabilidade. E é assim que a gente vai conservar os peixes aqui no Pantanal, com consciência e não como predadores. O pescador profissional que segue as legislações ambientais é um amigo do meio ambiente, ajudando a conservação da fauna aquática e garantindo, através de uma atividade sustentável, o seu futuro e de seus filhos e netos.